Essa aula, ela vai ser um resumão de tudo que a gente viu, porque a gente vai falar mais da criança. Então, e das características, e vamos apresentar algumas fotos aqui para a gente ter aquele insight visual, assim, da gente perceber, de repente, aí no nosso dia a dia, a criança com descalculia. Vamos lá. A descalculia, ela aparece, né, assim também como a dislexia, ela aparece naquela fase já de alfabetização, a criança já está lá no segundo ano lá do processo de alfabetização, entre 7 e 8 anos. A gente já começa, quando a gente começa aí, a criança tem que apresentar para a gente uma autonomia na questão da soma ou das operações matemáticas, de escrever, de falar a sua idade, aonde mora, o número da casa, o número de um telefone, a criança não consegue. Então aí começa a questão da sinalização de uma dificuldade em matemática. Mas a gente tem aí na literatura acadêmica algumas pesquisas que já nos sinalizam, como nós já vimos nas aulas passadas, que crianças muito pequenas, elas já apresentam no seu desenvolvimento típico qualidade em alguns conceitos matemáticos. Então, aí já se essa criança ela não apresenta essa qualidade, essa tipicidade, já é um alerta. Então, antes dos 7 anos, é possível da gente ter aí uma sinalização sobre a dificuldade dessa criança na linguagem matemática, tá bom? Mas o comum é que a gente perceba isso, né? O mais comum, o que acontece mais é que a gente perceba isso lá no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Bem, as características gerais de uma criança com descalculia. Ela vai ter dificuldade na organização espacial, ela vai ter problema também na autoestima, ela se deprecia muito. Ela, tia, não vou conseguir, tia, eu sou burro, tia, eu não compreendo. Isso vai trazendo questões psicológicas para a criança, né? Então, insere aí na autoestima da criança. Orientação temporal, né? A questão de calendário, ela vai ter dificuldade no passar da hora. Tem muitas crianças que é comum até uma certa idade, mas tem crianças que permanecem. Tipo, tia, ontem a gente vai jogar bola? Não é ontem, né? Amanhã a gente vai jogar bola, ou hoje vamos jogar bola, ou daqui a pouco vamos jogar bola. Então, ela está sempre em tempo diferente da ação que está acontecendo ou vai acontecer. Então, ela tem uma desorientação temporal. A memória dessa criança também, a gente vê dificuldades na memória dessa criança, habilidades sociais. Então, a criança pode apresentar um distúrbio aí, uma defasagem na relação social dela, habilidades grafomotoras, então da escrita, do desenho, nós já vimos também nas aulas passadas sobre isso, e linguagem e leitura e impulsividade. A criança pode ser uma criança impulsiva, tá? Ela pode não ter o domínio do aprendizado e ela pode se tornar uma criança andarilha, né, dentro da sala de aula, ela pode bater na cabeça do outro, ela pode apresentar até um pouco de hiperatividade, mas de repente não é o próprio TDAH, da dislexia, da descalculia, tá? E pode ter a disgrafia da descalculia também, associado à dislexia. Então, isso aí vai piorar o quadro da criança, né? Vai dar um impacto maior ao comportamento da criança. Então, essas são as características básicas de uma criança que apresenta, que a gente pode
levantar a hipótese que essa criança tenha descalculia. Características específicas, aí jamais as características dentro mesmo do campo da matemática, que também é uma abordagem geral, agora para a gente visualizar isso na criança, né? É legal, gente, o que eu fiz? O que a gente, né, a ideia da gente? A gente ter apresentado todo aquele conteúdo antes, para vocês, inclusive, poderem mapear mesmo na área cerebral, no que acontece no comportamento cerebral, né, neurológico, para que depois vocês entendam por que acontece no ser humano, tá? Então aqui é um perfil de uma pessoa com descalculia. Dificuldade na percepção quanto à diferença de quantidade, forma, tamanho e comprimento. Dificuldade no sentido de direção, direita e esquerda. Falhas estratégicas, né? Vamos dizer, a criança com descalculia, ela vai ter, por exemplo, dificuldade de fazer um labirinto. Lembra aquelas atividades lá da parte 1 do nosso kit matemática? Ali você já consegue levantar várias hipóteses, várias questões ali, né? De dificuldade na matemática para poder levantar a hipótese de descalculia. A descalculia, gente, também ela precisa de uma avaliação multiprofissional, ela precisa de uma avaliação do neurocognitivo, né? O médico, então não é o psicopedagogo, não é só o psicólogo, só o professor de AEE, que vai dizer se essa criança é ou não descálcula. Ela precisa de uma avaliação médica, tá bom? Lentidão na resposta, a criança com descalculia, ela demora mais a compreender, vamos dizer assim, a lentidão da resposta, na verdade, ela é um quadro secundário, porque a lentidão da resposta, ela vai estar associada à compreensão da pergunta, que é, por exemplo, a compreensão do problema. Por que a criança não consegue fazer o problema? Ela não consegue compreender o problema, então ela tem dificuldade de responder. Então é uma criança que ela precisa de um tempo maior para processar a pergunta, processar aquilo que você quer dela, os comandos que você vai dar para ela, para que você tenha uma resposta. Essa resposta ela é ampla, tá, gente? Não é só resposta verbal. É uma resposta de comportamento, de compreensão, de ação, né? De reação. Então, é importante que a gente tenha essa característica bem definida, né? Porque essa característica ela nos é muito importante na hora que a gente vai fazer o PEI para essa criança. Porque nesse PEI a gente vai ter que botar o tempo de execução de tarefas. Então a gente vai ter que colocar ali principalmente a ampliação de tempo de prova, de cópia do quadro. Então é importante que a gente tenha essa observação bem definida para a gente, que é a lentidão dessa criança, né? O tempo de execução de tarefa dessa criança. Ela não sabe distinguir o número de sua residência nem a data do seu aniversário. Ela se confunde, ela troca, ela inverte, ela fala assim: ah, tia, o ano que vem eu vou fazer 6 anos, ou o ano passado eu vou fazer 6 anos. Ela errou no tempo, ela errou no número de anos da vida dela. Então, essa criança é confusa nessas questões, né? De números, nunca sabe o número de telefone do pai, não sabe o número que calça, não sabe a idade direito. Então, a gente tem esse prejuízo aí na questão de distinguir os números, né? De representação, ou seja, de anos de vida, de casa, de telefone, de placa de carro. Não consegue contar em sequência lógica. Então, conta 1, 3, 5, ela não tem essa questão da sequência lógica
que foi lá na nossa primeira aula lá que a gente falou sobre a reta numérica, o pensamento numérico da gente, é uma representação da esquerda para a direita. A gente perde isso daí, a criança não tem. Não consegue fazer contas básicas mesmo usando objetos concretos. A gente também já falou sobre isso, aí que tem uma representação aqui do ladinho aqui de ábaco, de um trabalhinho aí de quantidades, né, de valor de lugar. Então a criança, ela se perde, mesmo com todo esse apoio concreto, a criança não consegue desenvolver com qualidade a questão da matemática. Não reconhece símbolos matemáticos, nós já falamos também, ela não tem dificuldade de saber, tia, esse problema aqui é mais ou é menos? Aí você fala, é mais. Aí quando você vai ver no finalzinho lá do trabalhinho, ele colocou menos. Mas eu não falei para você que é mais? Não, tia, mas isso aqui é mais. Não, não é mais, esse é menos. Então tem essa confusão de símbolos matemáticos, também dos números. Não consegue ler e escrever os números frequentemente, ficam invertidos. Aí é a que a gente chama aí mais na nossa linguagem do dia a dia, são os números espelhados, né? Eles têm muita facilidade, né? Aparece muito pra gente esses números invertidos, né? Ou espelhamento de números. Demonstra nervosismo quando exposto às aulas de matemática. Geralmente ele apresenta para a gente um não gostar de matemática muito intenso, nervosismo na aula de matemática, né? Os materiais de matemática nunca estão prontos, nunca estão organizados, sempre estão uma bagunça, sujos. E também, gente, aqui eu não citei, mas tem uma característica também que está representada aqui até na foto, mas eu não escrevi, que é a questão da aglutinação dos números. Então, eles não têm um espaçamento entre os números, eles aglutinam os números, né? Então, aqui você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 já está invertido, 6 está invertido, 7, 8, 9, 10, 14. Então, você vê que aqui a criança escreveu os números aglutinados, os números espelhados e fora da sequência numérica. Então, uma sinalização imensa de descalculia. Dificuldade para ler corretamente o valor dos números dos múltiplos dígitos, com múltiplos dígitos. Então, ela vai até bem na unidade, ela vai até bem na dezena. Aí quando chega na centena, ela já começa a se enrolar. Quando chega lá na casa do milhar, já mais ainda. Aí 1.000.000, e aí por diante já fica a coisa mais complexa para a criança, né? Já na casa do milhar, a gente já vê assim, muita dificuldade da criança que tem descalculia, na compreensão aí. Aqui na continha aqui, ó, 54 menos 35. Olha o que ela fez. Ela diminuiu de baixo para cima, né? Não pediu emprestado. Então ficou 1 e o 5 menos 3, 2. Então, ou seja, ela não teve um raciocínio lógico dentro da matemática. Ela achou o seguinte, o 5 é maior, tiro 4, o 5 é maior, tiro 3, só que eles estão invertidos, né? Não seria esse o caminho. Aqui, na terceira continha aqui, né? 2 mais 1, ele até acertou, 3. 7 mais 3 deu 11. Olha o que ele colocou. Muito interessante, ele não sabia onde colocar o 1 aí, a dezena, né? Então ele simplesmente falou, não vou colocar, vou deixar 1 só. Então ele não soube aí manipular o resultado da conta. Ele simplesmente omitiu a dezena, né, da soma aí de 7 mais 3. Ele omitiu a dezena porque ia ficar muito difícil para ele achou melhor deixar para lá, né? Ordenação e espaçamento inadequado dos números em multiplicações e divisões, que aí seria isso daqui, né? Aquela continha que a gente dá, né, de divisão, toda organizadinha, a criança tem todo uma desordem, né, nessas operações.
Agora a gente vai entrar aqui num pedacinho bem interessante, que eu fiz uma lista, não uma lista extensa, mas é uma lista para a gente pensar a dificuldade, a característica da dislexia, a dificuldade e a intervenção. Só para vocês terem um mapeamento aí de como vocês podem fazer para vocês levantarem essa hipótese, tá? Tem um testezinho avaliativo, mas eu não vi muito, como que eu vou dizer, muita fundamentação científica nele, eu não sei a fonte dele, então eu preferi não utilizar. Então, eu prefiro que a gente construa o nosso instrumento, porque aí você vai ter o parâmetro da criança, de repente a gente pegue um documento que não tenha muita fundamentação científica e a gente acabe se atrapalhando nisso daí. Então, como que vocês podem organizar o material para uma avaliação? Então, você coloca lá a característica da descalculia que você vê na criança, você coloca a dificuldade que essa característica ela vai proporcionar e você fala qual a intervenção aqui que a gente vai fazer. As intervenções, o que eu fiz? Eu fiz conforme o nosso material do kit matemática. Então, vamos lá, característica da descalculia. Por exemplo, escrita invertida de números. Então, qual é a dificuldade aí? É a grafomotricidade, né? A parte também espacial. O que eu vou intervir? Qual vai ser a minha intervenção? Atividades grafomotoras e atividades psicomotoras. Então, eu tenho que trabalhar tanto a criança na mesa, com as atividades grafomotoras, como também a psicomotora, que é dos movimentos mais amplos. Então, a gente vai riscar no chão, a gente vai brincar de caracol, a gente vai brincar de amarelinha com a criança. Escrita e leitura do número, né? Então, 102, ele pode ler 1002, ele pode ler 12, vai ler 21. Então, qual a intervenção que eu vou fazer quando observar isso? Composição e decomposição de números. Então, eu vou trabalhar a questão da unidade, da dezena com calma com essa criança. Uso de material dourado, uso de materiais estruturados e materiais concretos. Trabalhar o quadro de valor de lugar. Então, a gente tem lá a questão da sequência numérica no nosso kit, a gente tem a associação de números e quantidades, a gente tem antecessor e sucessor, que é importante para trabalhar com a criança. Então, a gente tem todo o material aí dentro do kit para intervir nessas dificuldades. Dificuldades de compreensão do número como símbolo. Então, reconhecimento de números, então, manipulação de números concretos, trabalhar a representação simbólica de conjuntos, atributos, cor, forma, tamanho e espessura. Eu vou dar uma aula só de como se trabalhar essas questões de critérios, é bem bacana, tá? No kit autismo, a gente tem um trabalho que tem um jogo lá, né, que faz parte do kit autismo, não sei se vocês têm, e a gente trabalha isso daqui, não espessura, né, mas cor e forma. Tamanho e espessura não, mas cor e forma. É bem bacana, tá? Mas aqui a gente pode usar aquelas pecinhas, né, que tem os blocos lógicos, tá? Confusão de símbolos operatórios, então trabalhar os símbolos como brincadeira, fazer dados com símbolos numéricos, móveis e números móveis em madeira, jogos estruturados de operações matemáticas, a gente vai conhecer a nossa prancha. Não arma operações ou faz inadequadamente, então a gente estruturar, também tem nosso kit, nós vimos na aula passada, a estruturação das operações matemáticas, lá quando a gente trabalha o quadro de valor de lugar, esquematização de espaços para o registro das operações, tem muita esquematização bacana também aí, rodando aí na internet, o trabalho de quadro de valor de lugar e
Aqui, não realização de problemas, falta do domínio significativo dos termos das operações, das quantidades e dos símbolos. Então, o prejuízo lá da não compreensão dos símbolos vai acarretar também na questão da dificuldade nos problemas, tá bom? Intervenção de texto, esquematização de problemas. Esse último aqui, a gente vai ver mais adiante, a gente tem no kit matemática o trabalho com problemas. Então, a gente vai ver isso mais especificamente, tá?